João Pedro Scalzilli e o André Esteves, que estão num congresso e não puderam fazer a abertura da aula, e aí me deram a satisfação de apresentar o Leonardo, que é um grande amigo, alguém com quem eu pude dividir após lá no Largo São Francisco, e também o nosso orientador, né, o professor Paulo Toledo. Então, é uma grande satisfação para mim poder fazer a abertura da aula e apresentar o currículo do Leonardo para vocês. Leonardo, podemos começar assim e aí eu faço a tua apresentação? Claro, Sabrina, fica à vontade. Então, imagino que todos vocês já conheçam, Leonardo Dias, ele é professor de vários cursos de pós-graduação, palestrante nos principais congressos de direito da insolvência, autor de um livro muito importante, que é o Financiamento na Recuperação Judicial e na Falência, que já está na sua segunda edição, então a gente tem a satisfação de ter a primeira edição abordando a Lei 11.101 na sua versão original, e a segunda edição já tratando de toda a complexidade do tema com a reforma pela Lei 14.112. O Leonardo é autor também de vários outros artigos acadêmicos, um advogado especializado em reestruturação e falência, sócio do escritório Marcos Martins Advogado, e como eu disse, né, tem também no seu currículo, além de ser diretor do IDRE, associado da INSOL, membro de vários institutos renomados na área, o mérito, né, de ter sido orientando do professor Paulo Toledo, que é algo que nos enche de orgulho, a mim e a ele. Então, Leonardo, seja bem-vindo, uma satisfação fazer sua apresentação. Agora a palavra é sua, uma ótima aula a todos. Muito obrigado, Sabrina. Eu, em primeiro lugar, agradeço a gentileza do convite que me foi formulado pelo meu amigo João Pedro Scalzilli, nosso amigo, né, Sabrina? Agradeço a presença de todos, é uma honra e uma satisfação muito grande compartilhar esse começo de noite com vocês e dividir um pouco de ideias, ouvi-los, trocar opiniões sobre um tema que me é muito caro, e um tema extremamente importante e que vem ganhando mais e mais relevo, principalmente depois da reforma de 2020, mas que ainda traz muitas dúvidas, muitas incertezas, e, na verdade, um tema que se desdobra em dois, que é o financiamento do devedor em recuperação judicial e a venda de ativos por empresas em recuperação judicial. Não é? A dinâmica da aula, de acordo com o que me passou o João Pedro, né, eu chamo de aula, mas é muito mais um bate-papo e uma troca de experiências e de ideias do que propriamente uma aula, porque eu não ensino nada, eu aprendo com quem me ouve, com quem diz algo sobre o que eu exponho, sobre o que eu digo, e me convida à reflexão. Então, eu ficaria muito contente se vocês saíssem daqui com mais reflexões do que certezas, né? Porque certezas na vida a gente tem muito poucas. Então, eu combinei com ele que eu vou fazer uma exposição, não é, do conteúdo, e que no final da exposição a gente vai ter um tempo para perguntas, opiniões, trocas de ideias e assim por diante, tá? Como eu disse, é um tema que se desdobra em dois, é um tema que acabou ficando longo pela profundidade com a qual eu quero tratá-lo, mas que eu acho que nesse tempo aí que nós temos juntos, nós conseguimos abordar todo o conteúdo, né? Eu vou pedir a licença. Eu acho que você ficou no mudo, Leonardo, pelo menos para mim. Fiquei, agora eu voltei. Ele falhou aqui por algum motivo da tecnologia. Vamos ver se eu consigo projetar. Vocês estão vendo minha tela? Eu não vejo mais vocês, tá? Ainda não, eu só vejo você. Não, você está projetando alguma coisa? Ainda não. Deixa eu tentar projetar uma janela aqui. Acho que agora vai. Agora sim. Agora sim. Tá certo. Bom, vamos lá. Sem maiores delongas, para a gente conseguir conversar bastante no final. Financiamento e venda de ativos, né? Qualquer
travamento aqui, por favor, me interrompam e avisem, porque eu não os vejo mais. Tá? Quando a gente fala em financiamento e venda de ativos, num contexto de recuperação judicial, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que são temas interligados. E por que são temas interligados? Por uma razão até intuitiva. Tá? O devedor em crise geralmente carece de recursos, carece de dinheiro para manter as suas atividades regularmente durante um processo de recuperação judicial. Todo mundo que já ouviu falar, ou trabalha, ou mesmo é consumidor de uma empresa em recuperação judicial, imagina que, com o deferimento do processamento de um pedido, o crédito cessa. Os fornecedores só vendem à vista, os clientes só pagam contra entrega, os bancos não dão mais recursos, as fontes de dinheiro se tornam, além de escassas, caras, porque o devedor passa a recorrer a FDICs, factorings, fazendo descontos de recebíveis a taxas que não são as melhores. Né? Então, existe uma carência de caixa para a manutenção das atividades. E aí o devedor precisa se financiar de alguma forma, e uma das formas que ele tem para fazer isso é vendendo bens, vendendo parte do seu ativo, ou então tomando dinheiro emprestado de alguma das fontes existentes, que não são muitas, num contexto de recuperação judicial. Né? Então, quando a gente pensa em financiamento, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é financiamento. Tá? Como que o devedor se financia? Num sentido amplo, financiamento significa sustentar gastos ou prover o capital necessário para algo, né? Bancar alguma coisa, custear alguma coisa. Então, pensa-se assim, né? Nesse contexto amplo, cabem uma série de estruturas ou negócios jurídicos com o objetivo de que o devedor obtenha recursos que serão destinados a alguma finalidade específica. Né? A gente ouve muito falar em financiamento imobiliário, financiamento de veículos, financiamento de máquinas e equipamentos. Então, pensa-se no recurso obtido para alguma finalidade. Não o recurso genérico, né? O recurso que pode ser usado para qualquer coisa. E nessa mesma linha, né, quando nós olhamos um pouco para fora do Brasil, e mais especificamente aqui na diretiva 1023 de 2019 da União Europeia, lá eles chamam o financiamento para devedores em recuperação judicial de assistência financeira, tá? A expressão que traduziram para o português. E eles entendem também, num sentido amplo, o financiamento, né? O que abrange disponibilização de fundos, garantias prestadas por terceiros, fornecimentos de estoques, mercadorias, matérias-primas e serviços essenciais. Né? Por exemplo, concedendo um prazo para o devedor pagar. Não é? Então, financiamento, nesse sentido amplo, não é só injeção de recursos, de dinheiro, é também concessão de prazo. Porque se eu concedo um prazo e o devedor não me paga, não é? Eu entrego e vou receber só depois, o devedor não me paga, isso gera um crédito para mim. Então, em certa medida, o devedor acaba se financiando também com a aquisição de produtos a prazo, de produtos, matéria-prima, estoques, etc. Né? Então, nesse sentido amplo, a gente poderia entender que financiamento abrange todas essas coisas e algumas outras também. Interessante que lá na diretiva também é feita uma distinção entre o financiamento novo contido no plano de reestruturação, né, e o financiamento intercalar, que é aquele financiamento de curto prazo concedido para o devedor entre a data do pedido de recuperação ou figura análoga lá fora e a data de aprovação ou análise, enfim, pelos credores do plano de reestruturação.
não é? É o financiamento intercalar, portanto, é o recurso concedido para se manter as atividades durante o stay period, de modo que o devedor consiga sobreviver nessa primeira etapa da reestruturação até que tenha o seu plano aprovado e ele consiga, por fim, se reestruturar. Eles fazem essa distinção que, por acaso, não é feita na lei brasileira. E quando a gente pensa ainda nesse sentido amplo, né, e imaginamos a origem desses recursos, né, o devedor pode se financiar, por exemplo, com recursos próprios, e aqui a gente pensa em caixa, né, o devedor que tem caixa, situação relativamente rara, mas alguns devedores acabam fazendo uma reserva de caixa para sobreviver nesses primeiros momentos. O devedor se financia com reserva de lucros, né, a constância do seu balanço, ou vendendo ativos, né? Portanto, aqui eu volto ao primeiro slide, né? A venda de ativos é uma forma também de o devedor se financiar, é um autofinanciamento. Tá? E tem também o financiamento com recursos de terceiros. E esse financiamento com recursos de terceiros pode vir sob a forma de dívida, e aí mútuos em geral, fornecimentos a prazo, etc., ou sob a forma de participação societária, vulgo equity, né? Quer dizer, eu vou atrás de investidores que aportam recursos contra uma participação societária, né? Eles compram ações ou cotas da sociedade, e a sociedade se capitaliza mediante o ingresso de novos sócios ou com o aumento de capital feito pelos sócios já existentes. Tá? E a propósito disso, a reforma trouxe até uma tentativa de incentivo, que é assegurar que não vai ter sucessão para o investidor que aporta novos recursos a título de participação no capital. Tá? Então, quer dizer, para aquele investidor que tinha receio de entrar como sócio de uma empresa em recuperação judicial, a lei traz esse artigo aí, o parágrafo 3º do artigo 50, que tenta dar um resguardo para esses novos investidores. Tá? Quando pensamos em financiamento no sentido um pouco mais estrito, não é, a doutrina já entende que financiamento é uma espécie de mútuo com uma finalidade definida, ou um aporte de recursos sob forma de dívida. E aqui eu posso abranger tanto o mútuo, não é, lá previsto no Código Civil, etc., como também a emissão de debêntures, que não é propriamente um mútuo. Né? Bom, fixadas as premissas do que seria financiamento, quer no seu sentido amplo, quer no seu sentido estrito, a gente imagina, bom, um devedor está em recuperação judicial, é intuitivo que ele precisa de recursos, existem uma série de obstáculos para que alguém se disponha a conceder recursos para o devedor em recuperação judicial, seja via participação societária, seja via injeção de capital via dívida, ou, enfim, alguma outra forma. Mas quando a gente pensa em terceiros financiando o devedor em recuperação judicial, é intuitivo que existe uma certa ressalva para que os agentes econômicos ingressem nesse mercado e se disponham a colocar dinheiro num devedor que já não está muito bem. Então, para que a gente imagine financiamento num contexto de recuperação judicial, existem alguns pressupostos, tá? E aqui não falando propriamente do que está previsto lá na lei, seja brasileira ou estrangeira, mas pressupostos de tomada de decisão mesmo de quem detém o capital. Né? E o primeiro pressuposto é que tenha gente disposta a entrar nesse mercado. Primeiro porque existe um custo de oportunidade. Né? Por que eu vou emprestar dinheiro para um devedor que está em crise, quando eu posso emprestar dinheiro para um devedor saudável e que, portanto, eu vou correr bem menos risco? Claro que existem respostas para essa pergunta, mas para os devedores que não querem correr um risco tão grande, né, ou melhor, para os financiadores que não querem correr o risco tão grande, eles acabam nem entrando nesse mercado. Né? Então,
é preciso que tenha gente disposta a emprestar recursos. Segundo ponto, já que eu vou assumir um risco maior, vou emprestar recursos para um devedor nessa condição, eu preciso que o ordenamento jurídico me dê algum respaldo, né? Eu preciso de normas claras, adequadas e eficazes, que me assegurem algum tipo de benefício ou de vantagem se eu fizer uma operação dessa natureza. E quando a gente pensa em lei, né, e investiga um pouco de como surgiu o financiamento no contexto de recuperação judicial, a gente vai para os Estados Unidos, porque até a expressão deep financing foi criada lá, mas embora seja uma expressão de algumas poucas décadas, a prática do financiamento de devedores em crise existe muito antes de ter lei regulando a matéria. Isso surgiu de uma necessidade prática do fim do século XIX, na crise das ferrovias norte-americanas, que precisavam manter as suas atividades, porque fazia muito mais sentido que elas fossem mantidas, quer por uma questão de interesse público, de se desbravar o oeste norte-americano, quer porque era muito mais eficiente manter as operações do que liquidar os ativos, que consistiam basicamente em pedaços de trilhos, estações e maquinários que, vendidos como sucata ou separadamente, não tinham nenhum valor, ou tinham um valor muito pequeno, perto de se manter as atividades. E quando a gente pensa em manter as atividades, o devedor precisava, as ferrovias precisavam de dinheiro para pagar fornecedores de carvão, de ferro, para pagar salários, etc. Né? Então, se propôs uma criação de títulos que tinham prioridade em relação a credores com garantia de partes das ferrovias, sob a justificativa de que essa prioridade era dada, primeiro, porque havia interesse público, e segundo, porque se eu tinha que manter as atividades e alguém estava disposto a aportar recurso, esse alguém precisava ter uma vantagem em relação aos credores pré-existentes. E aí surgiu a ideia de prioridades para o financiador de empresas em dificuldades, né? Ou seja, muito antes de ter lei, a jurisprudência norte-americana e pautada não só pelo interesse público, mas por uma necessidade prática, conferiu essa prioridade para esses financiadores, né? Seguindo, eu também posso ter interesse em financiar um devedor, porque eu tenho já uma posição em aberto nesse fornecedor, ou seja, eu sou um credor pré-existente, e eu quero assegurar que aquele meu crédito pré-existente vai, de alguma medida, ser pago, né, total ou parcialmente. Então, eu financio o devedor visando resguardar, de alguma forma, o crédito que eu já tenho contra esse devedor. E em muitos casos também, e agora já pensando em estratégias um pouco mais recentes e sofisticadas, eu posso ter um interesse para, além de obter uma vantagem cobrando taxas de juros, por exemplo, desse financiamento. Eu posso usar o financiamento como uma estrutura de governança e obter algumas vantagens extra em relação ao devedor. Vantagens essas, por exemplo, nomeando membros da diretoria, ditando algumas premissas do plano de recuperação judicial que devem ser inseridas no plano, ou mesmo usando o financiamento como uma ponte para aquisição de ativos do devedor, né? Se essas estratégias são legais ou não, válidas ou não, isso depende muito do caso concreto. Tá? Se não há abusos, se há transparência nas operações, as cortes norte-americanas, onde isso primeiro se desenvolveu, costumam referendar essas operações. Tá? Mas notem que existem razões diversas para que um devedor, um financiador, se disponha a emprestar recursos para um devedor em recuperação. Eu posso também pensar naquele fornecedor cujo único cliente é o devedor em recuperação judicial, então ele
precisa continuar fornecendo, porque não só porque ele quer defender o crédito dele que já está lá, mas também porque se o devedor quebra, ele também quebra por tabela. Então, ele também tem essa visão de que faz sentido continuar o fornecimento. O segundo pressuposto é que exista algum tipo de valor, não é? E esse valor pode ser um ativo, dado em garantia, um imóvel, uma participação societária, ou um valor na atividade. Né? A crise, portanto, é momentânea, mas a atividade do devedor é promissora. Né? E aí a gente pensa no que é muito comum, principalmente no Brasil, nos pedidos de recuperação judicial intempestivos, né? De empresas que já não têm mais valor, ou então têm todos os seus ativos já onerados. Fica muito mais difícil conseguir um financiamento nessas circunstâncias. Tá? E quando se pensou em, por exemplo, reformar a lei de falências do Reino Unido no contexto da pandemia, lá em 2020, nos debates legislativos, se concluiu que não era o caso de incluir disposições específicas sobre deep finance na lei inglesa, porque o DIP é algo que o mercado vai decidir fazer ou não se ele enxergar valor no devedor. E a terceira premissa é o risco. Tá? O devedor, ou melhor, o financiador, ele vai tomar risco se ele conseguir medir o risco. Tá? Se ele tiver um horizonte, uma clareza de qual é o risco que ele está tomando. Tá? Os bancos medem risco toda hora quando concedem empréstimos, com base em sistemas internos de análise, etc. Existem algumas lógicas, algumas equações que foram criadas para análise de risco de quebra de empresas, com base em alguns dados objetivos, baseados em histórico de empresas que pediram reestruturação sob o Chapter 11 norte-americano, e qual a possibilidade de essa empresa pedir novamente, entrar com um novo pedido de Chapter 11, e como que isso pode ser usado para alertar essas empresas a fazerem pedidos tempestivos. Né? Então, existem ferramentas que ajudam a medir o risco. E óbvio que esse risco é majorado quando se fala de uma empresa em recuperação judicial. Porque a crise é declarada, e se ela não tiver o plano aprovado, a falência é decretada como regra. Tá? E para se medir risco, o financiador precisa de informação. Ele precisa saber qual é a dimensão do passivo, e a natureza, a distribuição do passivo, como que está o setor, como que está o mercado, como que está o processo de falência ou de recuperação judicial, para ele entender se faz sentido assumir esse risco ou não. E as pesquisas empíricas, né, estatísticas feitas, por exemplo, pelo NEP, né, lá do Observatório de Insolvência da PUC, né, ajudam um pouco, dando um horizonte de que, num universo aqui de mais de 1.000 processos de recuperação judicial, 14 tiveram a falência decretada antes da Assembleia. Dessas que foram para a Assembleia, 88% tiveram plano aprovado. Então, pouco mais de 10%, 12% quase, tiveram plano rejeitado. Das que aprovaram o plano, 20% quebraram. Então, a gente já vai tirando aí uma boa parte de empresas que eu sei que não vão dar certo. Né? E aí eu já consigo chegar mais perto de entender qual é o risco que eu estou correndo. E, claro, para mitigar o risco, eu preciso de alguns incentivos. Sejam eles legais, como, por exemplo, uma prioridade de pagamento, sejam eles contratuais, como, por exemplo, cláusulas que garantem prioridade no eventual leilão em compra de ativos, e etc., ou cláusulas no próprio plano, como, por exemplo, aqueles incentivos para o credor parceiro. Né? Você me financia, tua condição de pagamento do seu crédito pré-existente vai ser melhor, vai ser diferenciada. Tá? Isso agora está positivado lá no parágrafo único do artigo 67. Por outro lado, quando eu falo em incerteza, eu não consigo medir incerteza, mas eu tolero até um certo nível.
Se eu tiver uma incerteza elevada, eu não faço negócio. Eu não entro no jogo, eu não entro no mercado. Né? Se eu tiver, por exemplo, um ambiente hostil na formação do negócio, se eu tiver múltiplos stakeholders, de modo que eu não consiga prever qual que vai ser a reação, por exemplo, dos credores em relação à proposta de financiamento, do administrador judicial, do fisco, do Ministério Público, isso aumenta os custos de transação, né, torna a operação muito cara e gera incerteza jurisdicional. Né? Qual que vai ser a interpretação do Poder Judiciário em relação às cláusulas do contrato de financiamento? Se eu precisar executar a garantia, será que eu vou conseguir fazer isso tranquilamente? Ou eu vou me deparar com uma decisão judicial que obsta, por exemplo, um leilão da principal planta do devedor que foi dada em garantia para um financiamento? Né? E, de novo aqui, recorrendo às pesquisas estatísticas, né, das 55% das recuperações ainda em curso, 24% eu sei que encerraram sem falência, né, mas o que acontece com as outras? Né? A recuperação judicial segue, tem um monte de credor que não é sujeito à recuperação judicial, seja porque está lá no 49, seja porque o crédito também é um crédito posterior, e diferentemente do que acontece lá na falência, durante a recuperação judicial, a lei não prevê nenhuma ordem de pagamento para credor não sujeito. Né? Então, se eu tenho lá salário, se eu tenho fornecedor, se eu tenho financiador, se eu tenho cláusula do plano que foi aprovado, se eu tenho tributo para pagar, tudo que surgiu durante a recuperação judicial, a lei não diz quem que eu pago primeiro. Isso é uma decisão do devedor. E isso coloca o financiador em um certo risco também, porque ele pode decidir pagar o salário, senão o empregado para, ele pode decidir cumprir o plano, se o plano for descumprido, tem decretação de falência, e ele, se não sobrar dinheiro, não vai pagar o financiamento e vai suportar as consequências disso, que vai ser uma execução da garantia, né, se tiver uma garantia, evidentemente. E aí, o financiador tem que passar por todo aquele trâmite regular de execução, de consolidação de propriedade fiduciária e do que quer que seja. É a dificuldade do enforcement, né? E aí, nesse processo, ele pode se deparar com uma incerteza jurisdicional. Será que eu vou conseguir executar a garantia, mesmo sendo um financiador? Né? Aí, faliu, deu tudo errado, o devedor não cumpriu o plano, recuperação foi convolada em falência. Muito bem, eu tenho uma ordem de prioridade lá, que eu sou o segundo dos extraconcursais. Né? Muito bem. Isso significa que eu recebo no dia seguinte? Né? Quanto tempo, depois de decretada a falência, eu vou receber? Né? Eu tenho que, lembrando que eu tenho que vender os ativos e começar a pagar os credores. Né? Os ativos precisam ser arrecadados, precisam ser avaliados, vendidos e pagos. Não significa que eu vou ser o primeiro a receber, nem que eu vou receber no dia seguinte. E como o dinheiro, no tempo, tem um custo, né, isso vai entrando para a conta do prejuízo do financiador. Então, ainda que se assegure uma ordem de pagamento favorável na falência, isso não elimina todas as dificuldades dessa situação. Bom, fixadas, então, as premissas do financiamento, né, para eu ter financiamento, eu preciso ter gente disposta, eu preciso ter um risco que eu consiga medir, eu preciso ter valor, em alguma medida. Né? Vamos tentar entender qual foi a visão do legislador, seja em 2005, lá na edição da Lei 11.101, seja em 2020, quando introduziu uma seção específica do financiamento do devedor e do grupo devedor na recuperação judicial. Um primeiro ponto sobre o tema é que o legislador teve um grande mérito ao abordar o assunto, né, criando uma seção específica. Né. Antes disso,
a gente tinha algumas normas um pouco tímidas lá no artigo 66, 67 e 84, que basicamente tratavam os contratos de mútuo como extraconcursais surgidos, né, se surgidos durante a recuperação judicial. Porém, o que o legislador não tratou, né, na verdade, ele não tratou de diversos temas, propositalmente ou não, temas esses fundamentais para que aquelas premissas que nós acabamos de ver sejam atendidas, né? Primeiro, não tem nenhum incentivo ou prioridade durante a recuperação. Tá? O incentivo que foi colocado lá na Lei 14.112 é um incentivo dado na falência. A exceção ali do 69B que nós vamos analisar, mas que também tem ali algumas dificuldades, mas não tem prioridade de pagamento durante a recuperação. Segundo, o legislador não tratou, talvez, da maior justificativa porque os bancos não entram no mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial, que é por questões regulatórias, né? Os bancos precisam provisionar boa parte do recurso emprestado, quiçá 100%, nos casos de devedores em recuperação judicial, dependendo da avaliação do rating, né, que eles têm. Tá? Essa norma mudou, entrou em vigor esse ano uma norma um pouco diferente, tá, mas que traz um conceito parecido, tá, que a análise de provisionamento é um pouco mais aberta, mas ela tem algumas condicionantes para devedores em recuperação judicial. Tá? Não era o caso de o legislador tratar disso, talvez, mas, de repente, dá algum incentivo para que o agente regulador, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, criasse normas um pouco mais direcionadas. Né? Não o fez. Além disso, tem a questão do enforcement, né? Será que o devedor, o financiador, consegue executar a garantia? Né? Ou ele vai se deparar com a preservação da empresa? Né? Não pode tirar a garantia porque é a sede do devedor. Também não houve incentivos para pedidos tempestivos de recuperação judicial. Né? E aí o devedor acaba postergando ao máximo o pedido, e quando pede a recuperação judicial já não tem mais nenhum ativo livre. Se não tem nenhum ativo livre, dificilmente o financiador vai enxergar valor e não vai fazer negócio. E também, o legislador não tratou especificamente do financiamento nas recuperações extrajudiciais, embora não tenha vedado. Tá? A gente vira mexe e se depara aí com financiamentos ou propostas de financiamento concedidas no âmbito de planos de recuperação extrajudicial, mas sem nenhum respaldo legal, né? Até porque não tem convolução de uma recuperação extrajudicial em falência. Né? Então, aquele incentivo do 84 de prioridade, a rigor não entraria para um financiador de um devedor em recuperação extrajudicial. Mas nada impede que um financiamento seja dado. Bom, o que fez o legislador, então? Ele tentou melhorar a classificação do financiador na falência, submeteu a operação à autorização do juiz para dar mais transparência, enfim, tentou trazer uma estabilização na decisão que autoriza o financiamento, para evitar que haja recursos infindáveis ou que eles tenham efeitos deletérios sobre a operação. Tentou trazer um conceito de garantia subordinada, tratou da rescisão do financiamento em caso de convolução e falência, e tratou também das pessoas, do financiador e do garantidor. Bom, quem vê tudo isso fala, poxa, o legislador trouxe bastante coisa, né? Só que a gente vai ver que isso aí é um pouco aparente, e lembra aquela história da roupa nova do rei, né? Tava todo mundo empolgado, né? Só os inteligentes podiam ver a roupa do rei, então todo mundo falava, não, a roupa é bela, é uma maravilha e tal. Quando você chegou a criança e falou, não, eu não estou vendo nada, o rei está sem roupa. E a gente vai ver que o rei está um pouquinho sem roupa aqui também, e que quando a gente pensa em termos práticos, essas mudanças não trazem aí
grandes incentivos, né? Elas podem ter tido efeitos positivos em mobilizar o mercado a se dispor a olhar para esse tipo de negócio, né? Mas dizer que efetivamente o que está na lei é aplicado e funcionou, foi testado e, portanto, gente entrou para dar financiamento, aí é outra história, né? Problemas, né, que temos aqui, né? Primeiro, com relação às alienações fiduciárias. Aí a gente vai ver por que as alienações fiduciárias são um problema, né? Quando a gente analisar principalmente o 84 e o 69A. Tá? Segundo, a manutenção da extraconcursalidade para as RJs que foram encerradas, né? Quer dizer, é decretado o encerramento da recuperação judicial, às vezes o financiamento não é pago, mas aí eu tenho um novo pedido de recuperação judicial, né? A RJ do RJ. Esse financiamento é um financiamento não sujeito à recuperação 2, ou ele é um financiamento sujeito à recuperação porque é um crédito que existia na data do pedido, né? E se eu tiver, depois de um encerramento, uma decretação de falência por um motivo qualquer? Será que eu garanto ainda essa concursalidade desse financiador, se o financiamento ainda não tivesse sido pago? São questões que a lei não esclarece, né? Os financiamentos previstos no plano de recuperação judicial, não aqueles que são autorizados pelo juiz, será que eles também gozam dessa concursalidade? Aqui eu já adianto que me parece que sim, né? Mas a lei também não é tão clara e específica nesse ponto. Agora, passando artigo por artigo aqui, né? O 69A, ele é o artigo introdutório do capítulo da seção que trata do financiamento, e ele diz que o juiz pode, nos termos do artigo 66 e 67, autorizar a celebração de contratos de financiamento garantidos por oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos do ativo não circulante, né, para financiar as atividades, despesas de restauração, preservação, etc., né. E aqui eu volto ao que nós vimos no começo da exposição, do conceito de financiamento. Tá? Lembrem-se, conceito sentido amplo, sentido estrito, e aqui a lei trouxe a expressão contratos de financiamento. Mas o que são contratos de financiamento para efeitos da Lei 11.101? Vamos tentar entender, né? A lei fala lá, durante a recuperação dos termos do artigo 66 e 67. O 66 trata de venda ou oneração de bens do ativo não circulante, né, que são basicamente aqueles bens que não são destinados para venda, como, por exemplo, imóveis, participações societárias, maquinário utilizado nas atividades do devedor. Enquanto o artigo 67 trata das obrigações surgidas durante a recuperação judicial, que são extraconcursais. Tá? Muito bem. O problema começa pelo seguinte. Quando eu vou para o artigo que fala dos créditos extraconcursais, eu tenho os que surgiram nos termos do artigo 67, lá no quinto lugar, no inciso 1º e os que surgiram nos termos da seção lá do financiamento, em segundo lugar. Só que a gente acabou de ver que o 69A remete ao 67. Então, onde é que eu coloco um e outro? Né? E como que eu diferencio os dois? Né? Bom, primeiro, eu consigo entender que eu tenho duas espécies de financiamento em sentido amplo. Né? Aquele financiamento da seção 4A, que está lá no segundo lugar, inciso 1º B do 84, e o do 67, que está em quinto lugar. Como que eu vou diferenciar um e outro? Pela finalidade, né, lembrando que financiamento, em sentido estrito, é o mútuo destinado a uma destinação específica, né? Pelo 69A, a finalidade é ampla. Então, eu não consigo, né, separar o financiamento do 69A daquele do 67, porque eu posso usar para praticamente tudo.
financiar as atividades, as despesas de reestruturação, preservação dos ativos. Quer dizer, tudo eu posso enquadrar aqui. Então, a finalidade não é tão específica assim. Né? Se a finalidade não me ajuda, talvez a autorização judicial me ajude. Né? Para o 69A, eu preciso de autorização judicial. Para o 67, a princípio, não. A não ser que tenha uma garantia de bem do ativo não circulante. Lá, que pelo 66, eu vou precisar de autorização. Se eu, então, concluir que qualquer coisa que o juiz autoriza é um contrato de financiamento nos termos do 69A e seguintes, eu tenho uma dificuldade, né? Porque todo mundo vai querer pedir autorização para o juiz para ter uma posição melhor se tudo der errado e for decretada a falência. Né? Lembrando que os atos previstos no 67, a rigor, não dependem de autorização. Tá? E aí, se tudo que o juiz autorizar virar contrato de financiamento, eu tenho uma situação complicada. Né? Todo mundo vai querer o melhor lugar na fila, o que não me parece correto. E por quê? Porque o 69A também fala que esses contratos de financiamento são aqueles garantidos por bens do ativo não circulante. E talvez aí a gente tenha o norte para entender o que são contratos de financiamento lá na Lei 11.101. Se eu entender, então, que financiamento é aquele que o juiz autoriza porque é garantido por um bem do ativo não circulante, e nos termos do 66 ele precisa autorizar mesmo, tá? Eu posso concluir que o contrato de financiamento é todo aquele negócio jurídico, tá? Para fins do 69A, que vai implicar um crédito contra o devedor, que vai ter uma garantia de bem do ativo não circulante, que tenha sido autorizado pelo juiz, né? E que tenha essa destinação ampla. Então, em linhas gerais, eu vinculo a noção de contrato de financiamento pelo 69A, tá? Lembrando que tem aquele do 67 que não tem garantia, né? Eu vinculo o financiamento do 69A e seguintes à existência ou não, né, de uma garantia do ativo não circulante que o juiz tenha autorizado. E o que isso implica? Que eu vou, em primeiro lugar, depreender o conceito de financiamento do seu acessório, ou seja, da garantia que foi outorgada. Né? Outros negócios também podem ter garantia do ativo não circulante e serem também enquadrados como contrato de financiamento, por exemplo, um fornecimento de mercadorias a prazo, em que o credor, fornecedor, pede uma garantia de um imóvel, por exemplo, ou mesmo um penhor de estoque, que seja. Né? Ou melhor, estoque não, porque estoque acaba entrando no ativo circulante. Tá? Mas vamos pensar numa alienação fiduciária de ações, né? Participações societárias do devedor. Isso também acaba entrando no ativo não circulante. Né? Então, incorreria aí na situação de contrato de financiamento. Alguns negócios jurídicos não dependem de autorização judicial, né? Por exemplo, se a garantia for recebíveis com vencimentos de curto prazo, tá? Que não vencerem para além do exercício seguinte, né? Ou seja, que não se enquadrem como ativo não circulante, isso eu não vou precisar ter autorização judicial, e isso vai acabar entrando não como um financiamento do 69A, mas como um financiamento pelo 67. Ele vai ter uma ordem de pagamento lá em quinto lugar. E para eu classificar o financiamento do 69A na falência, isso vai se dar em função do valor da garantia. Porque não é porque eu tenho uma garantia do ativo não circulante qualquer que 100% do meu crédito vai ser o segundo da fila, na falência. Não é justo que eu empreste 10 milhões, tenha como garantia um imóvel de 200 mil reais e
tenha 100% do meu crédito extraconcursal em segundo lugar. Né? Então, essa extraconcursalidade melhor lá na fila é garantida em função do valor da garantia. Aquilo que excedeu o valor da garantia, até por coerência com o que eu tenho no artigo 83, inciso 2º, que fala lá das garantias reais, o excedente vai ser também extraconcursal, mas não vai estar em segundo lugar, vai estar em quinto. Tá? E aí, eu vou ter uma hierarquia de financiamentos. Aquilo que for 69A vai estar em segundo lugar, e aquilo que for 67 ou que excedeu o valor da garantia, vai estar em quinto lugar entre os extraconcursais. E aquilo que não tem garantia do ativo não circulante, tem uma outra garantia qualquer, vai ser extraconcursal também, mas pelo inciso 1º E do 84. Tá? Então vejam que de um artigo aparentemente simples, né, com uma série de referências cruzadas a outros artigos, etc., a gente pode depreender uma série de coisas e ele nos traz uma série de questionamentos sobre o que seria o financiamento. Bom, o que mais que a lei trouxe para esses contratos de financiamento, né, garantidos aí pelo ativo não circulante? Tem lá aquela ideia da mootness doctrine, né, da estabilização das decisões. E o 69B prevê que a modificação da decisão que autoriza o financiamento não vai alterar a extraconkursalidade nem as garantias, desde que o financiador seja de boa-fé e tenha já desembolsado os recursos. Né? E aí, é óbvio que isso tem até uma inspiração num caso que nós tivemos aqui no Brasil, o caso da OAS, em que os credores questionaram a tentativa de financiamento, o juiz, depois de uma audiência, autorizou o financiamento, os credores agravaram, teve efeito suspensivo, e depois de sei lá quanto tempo, teve um acórdão dizendo que autorizava o financiamento, mas até um determinado montante, e as cláusulas contratuais deviam ser submetidas à Assembleia. Né? Então, esse tempo todo, e essa insegurança, acabou fazendo com que o negócio não se realizasse. Né? E para evitar esse tipo de situação, o legislador trouxe aí essa novidade, que está no 69B. O ponto é que o 69B garante a extraconcursalidade e as garantias. Né? Ele preserva isso. No entanto, ele não fala nada de cláusulas contratuais. Ou seja, se ele, o credor recorre, o credor qualquer recorre, dizendo que não, essa operação causa prejuízos à coletividade de credores por tal ou qual motivo. Né? E o tribunal diz, muito bem, o recurso já foi concedido, o financiador está de boa-fé, mas esta cláusula que garante, por exemplo, prioridade na aquisição de um ativo, inclusive usando como moeda o próprio crédito do financiamento, é nula. Ou então, que a taxa de juros aplicada é abusiva, então vamos rever a taxa de juros. Ou que a multa é abusiva, vamos rever a multa. Ou qualquer outra condição. Né? A lei não fala nada disso, né, de revisão de cláusulas contratuais. E quando a gente fala de boa-fé, né, do financiador de boa-fé, a gente lembra que no Brasil a boa-fé é presumida. Está na lei da liberdade econômica também. Só que nos Estados Unidos, em que esse instituto teve origem, a boa-fé do financiador lá precisa ser provada. Tá? Então, há uma inversão aqui de parâmetros para a autorização do financiamento. Tá? E, por fim, muitos dizem que, ou aventam a possibilidade desse dispositivo violar o duplo grau de jurisdição. E eu entendo que não, porque ele não inibe ninguém de recorrer. Tá? Desde que o recorrente prove, por exemplo, que o financiador estava de má fé. Aí
pode até se pensar em resguardo da extraconcursalidade, porque é um crédito que surgiu durante a recuperação judicial, mas é discutível, né? Mas a garantia não se resguarda, né? Porque não é um financiador de boa-fé. Só que o credor precisa provar isso. Tá? Então, não se inibe, nem se veda a possibilidade de apresentação de recurso. Tá? O que existe é uma limitação do conteúdo ou dos efeitos de uma eventual decisão do tribunal. Tá? Mas isso, por si só, não viola duplo grau de jurisdição e, portanto, o dispositivo não é, a meu ver, inconstitucional em hipótese alguma. Tá? E tem que se pensar no incentivo que o legislador tentou trazer para o financiador e para que esse tipo de operação efetivamente aconteça. Além disso, o legislador tentou trazer aqui a garantia subordinada, né? Ele permitiu que o juiz autorize a garantia subordinada, dispensando a anuência do detentor da garantia original, ou seja, aquele que tem garantia já sob um bem onerado, limitando a garantia ao excesso que resultaria da alienação do ativo, né? Então, precisaria saber se o ativo tem valor suficiente para comportar um novo financiamento. Né? Assim, por exemplo, ele vale 100, mas garante um financiamento de 50, então ele poderia garantir um financiamento de outros 50. Mas ele criou uma limitação aí, dizendo que não se aplica a alienação fiduciária ou cessão fiduciária. Né? Então, sobra aí hipoteca ou penhor. Ainda que penhor possa ter alguma discussão sobre penhor de segundo grau. Mas, enfim, reduz muito a eficácia do artigo. Né? Pode até se questionar se isso teria sido derrogado pelo marco legal das garantias, né, que autoriza novas alienações fiduciárias sobre o mesmo bem, mas aqui me parece haver uma vedação expressa. Tá? E em circunstâncias que não necessariamente se equiparam ou equivalem àquelas da lei do marco legal das garantias. E aí, eu tenho outra dificuldade, que é a do saber qual que é o valor do ativo, né? Porque eu tenho que pensar numa situação de liquidação desse ativo. Uma liquidação que não necessariamente vai acontecer no momento do financiamento. Eu tenho que estimar um valor que seria o quê? O valor de liquidação forçada, por exemplo. Eu preciso atualizar esse valor, né? Então, já me gera uma série de discussões, porque o devedor pode achar que tem um valor, o financiador outro, enfim. Além de eu ter um verdadeiro paradoxo nesse artigo, porque, vejam, se eu estiver falando aqui de um credor hipotecário, né, pré-existente, muitas vezes esse credor vai ser um credor sujeito à recuperação judicial que vai estar lá na classe 2. Né? Se o juiz autoriza uma garantia subordinada, que seja de uma hipoteca de segundo grau, para um contrato de financiamento, esse contrato de financiamento, que tem uma garantia subordinada, ele vai ser extraconcursal na falência. E ele vai receber primeiro, mesmo tendo uma garantia subordinada. Porque o detentor da garantia original, de primeiro grau, na falência, ele está lá no 83, inciso 2º. Então, ele recebe depois. Quer dizer, a garantia original e primeira acaba sendo, na verdade, subordinada. Enquanto a garantia subordinada, que a lei chama, na prática, pode virar a garantia principal, pela ordem de pagamento prevista nos artigos 83 e 84. Então, vejam que curioso que a lei nos traz aí. Né? Ainda, a lei prevê a hipótese de rescisão do contrato de financiamento caso seja decretada a falência, né? Conservando as preferências e garantias até o limite do valor que foi entregue para o devedor. E aqui a gente pensa que esse dispositivo se aplica para aqueles financiamentos desembolsados em parcelas ou que ainda não aconteceram. Tá? Isso faz sentido
para outros negócios jurídicos que são garantidos por bens do ativo não circulante. Tá? Mas quando a gente pensa no contrato de financiamento, isso acaba não fazendo muito sentido, até porque eu tenho uma discussão muito significativa em relação a limite do valor entregue para o devedor. Quer dizer, não entrariam juros aqui, encargos, né? Correção monetária, se eu pensar, é uma mera recomposição do capital. Então, eu não precisaria prever na lei, então eu entendo que entra. Os juros vencidos durante a falência, eu vou aplicar o 124. E aquilo que venceu antes da falência, eu vou também considerar na composição do valor efetivamente entregue, porque eu tenho que atualizar os créditos até a data da falência. Então, não é só aquilo que o devedor desembolsou, ao contrário do que pode sugerir o artigo. Ainda, quanto à pessoa do financiador, aqui o legislador meio que deixou claro aquilo que a lei nunca vedou, qualquer um pode ser financiador, inclusive o sócio. Aqui, quanto ao sócio, tá, talvez a grande novidade esteja lá no 83, inciso 8º, linha B, que diz que o mútuo dos sócios vai ser subordinado, crédito concursal subordinado, desde que não tenha observado condições estritamente comutativas e práticas de mercado. Lendo de outra forma, se o sócio emprestou dinheiro em condições de mercado, então ele pode ter um crédito de um contrato de financiamento classificado como extraconcursal. O problema é que o sócio é parte relacionada, tem vantagem informacional, controla o caixa, e quando é ele a figura que se dispõe a ser o financiador, é claro que muitas vezes as fontes não existem, e ele é o único que está disposto a isso, mas isso precisa ser visto com muito cuidado, né, porque ele pode ter ali uma intenção de resgatar um ativo, de fazer uma distribuição disfarçada de lucros, enfim. A fiscalização pelos credores, juiz e administrador judicial, precisa ser muito mais intensa. Né? E, por fim, qualquer pessoa pode ser o garantidor. Né? Pode ser o próprio devedor, pode ser uma empresa do grupo ou um terceiro qualquer. E a dificuldade aqui é que as garantias externas à recuperação judicial não estão sob a fiscalização do administrador judicial ou dos credores. Né? São garantias de um terceiro que não está em recuperação e eu não sei o que está acontecendo. Né? E eu tenho um risco de perecimento dessa garantia. E quando eu entendo que a extraconcursalidade lá do inciso 1º-B se dá em função do valor da garantia, né, eu preciso imaginar que essa garantia vai existir e que ela vai ser destinada ao pagamento desta classe de credores. Se ela não for arrecadada na falência, como talvez não seja, tá, não faz sentido eu deixar esse contrato de financiamento lá no inciso 1º-B, porque a medida razoável que o financiador vai tomar é executar a garantia do terceiro, que não necessariamente teve a falência decretada. Aí ele vai discutir o bem, ele vai abater da dívida dele, do crédito dele, o valor da execução do bem. Se tiver saldo, não vai ter mais garantia, então ele vai ser extraconcursal pelo 1º-E. Se não tiver saldo, acabou a história, ele já foi pago com o produto daquela garantia prestada pelo terceiro. Né? Então, até aí a gente pode encontrar algumas dificuldades naquilo que o legislador trouxe. Eu estou indo um pouquinho rápido, porque a gente ainda tem que falar de vendas de ativos. Tá? Mas esse é um tema um pouco mais, embora seja bastante abrangente também, ele é um pouco mais pontual, e talvez mais rápido, porque eu tenho em primeiro lugar, alguns pressupostos, né, de venda de ativos. Via de regra, o devedor permanece na administração do negócio e ele é livre
para vender ou onerar os bens, exceto, tá, quando a gente pensa naqueles bens do ativo não circulante, que nos termos do 66, ele precisa de autorização do juiz. Aquilo que fizer parte do curso normal dos negócios, então, vender estoque, movimentar caixa, etc., isso ele não precisa de autorização para vender. E o fato de ele estar sob a fiscalização do administrador judicial não quer dizer que o administrador judicial precisa autorizar a venda de qualquer coisa. O administrador judicial fiscaliza, o administrador judicial reporta informações, ele não autoriza. Tá? Ele é ouvido, tá? Muitas vezes, mas autorizar, não. Exceções a essa livre disposição dos bens pelo devedor, quando for ativo não circulante, 66, ou venda de UPI, lá pelo 60, previsão no plano, os credores precisam aprovar. Aqui, para quem ainda não tem muito clara a distinção entre ativo circulante e não circulante, isso está na lei das sociedades anônimas, né, e aqui há alguns exemplos do que é ativo circulante e do que é ativo não circulante. Tá? E pensando em venda de bem do ativo não circulante, e olhando o 66, a gente vê até condições similares àquelas do 69A, que, na verdade, teve uma inspiração no 66 e não à toa remete ao 66. Então, o que eu preciso? Eu preciso de autorização do juiz, oitiva do comitê de credores, se não tiver comitê de credores, ouço o administrador judicial, exceto para bens do ativo não circulante, cuja venda esteja prevista lá no plano de recuperação judicial. Tá? Como eu estou tratando de bens que não se destinam à venda originariamente, o devedor tem que justificar. Por que ele quer autorização para vender esses bens? Tá? Óbvio, se o bem for objeto de garantia, o credor titular precisa autorizar. Se a venda estiver prevista no plano, não tem que pedir para o juiz autorizar, porque os credores, que são os maiores interessados, já autorizaram quando aprovaram o plano, e o juiz homologou o resultado da Assembleia. Então, em certa medida, aquilo passou pelo crivo também do juiz, e principalmente dos credores. Então, não precisa o juiz aprovar a venda de um bem do ativo não circulante quando já existe previsão no plano. E o legislador trouxe uma novidade, né, que é quase acadêmica, porque os requisitos são tão difíceis de serem aplicados, que é um procedimento pós-autorização do juiz para a venda desse tipo de bem, né, que é um procedimento de oposição dos credores. E quando que os credores podem se opor? Eles precisam ser, primeiro, 15% dos créditos sujeitos a RJ, eles vão prestar caução do valor da alienação, apresentar dinheiro ou bens equivalentes ao valor da alienação, vão manifestar em 5 dias da decisão que autoriza a alienação as razões pelas quais eles estão se opondo e pedir para o AJ pedir a convocação de uma assembleia. Além deles terem que pagar as despesas dessa assembleia. Então, veja, eu preciso ter um percentual mínimo de credores, eu preciso prestar caução, eu preciso justificar. Né? É uma situação muito difícil de acontecer. Tá? Precisa ser uma razão muito forte para que isso seja posto em prática. O AJ vai ter 48 horas para apresentar um relatório de cumprimento desses requisitos e pedir para o juiz convocar uma assembleia às custas dos credores. Tá? E aí a assembleia pode deliberar se mantém ou não a autorização de venda do juiz. Vejam, é a assembleia contrapondo uma decisão judicial. Tá? Ainda,
Se essa venda for por leilão, processo competitivo ou outra modalidade aprovada pelo juiz, eu não tenho sucessão lá nos termos dos artigos 141 e 142. Tá? Então, a lei aqui o legislador andou bem, assegurando que também nesta venda, pelo artigo 66, não existe a sucessão, desde que observado um desses procedimentos. E mais, o legislador trouxe também a mesma ideia de mootness doctrine, de estabilização da situação jurídica, para a venda, feita aquela venda feita durante a recuperação judicial. Tá? E aqui, ele seguiu uma lógica semelhante lá do 66B, tá? Só que ele, em primeiro lugar, tratou de venda de bens em geral, desde que tenham sido autorizadas pelo juiz. E quando você lê isso conjugado com o 66 e com o 64, né, você entende que esses bens não são quaisquer bens, porque não são quaisquer vendas que precisam de autorização judicial. São só aquelas do ativo não circulante. Então, essas vão ser estabilizadas caso o negócio já tenha se realizado e os recursos já tenham sido recebidos. Outras vendas, outras alienações de bens de outros ativos que não tenham demandado autorização judicial, essas, a princípio, não se enquadrariam nessa estabilização de venda. Tá? Não se enquadrariam no 66A. E aqui, um ponto interessante também, embora assistemático, o artigo fala de vendas feitas em recuperações judiciais e extrajudiciais. Né? Ou seja, é um artigo que regula uma venda de uma situação, né, numa recuperação extrajudicial, que está no capítulo das recuperações judiciais. Mas eu entendo que o dispositivo, embora no lugar errado, ele tem força, ele está em vigor, e ele também se aplica às vendas feitas durante recuperações extrajudiciais. Por fim, venda de UPI. Né? UPI é unidade produtiva isolada. Né? Todo mundo já conhece esse conceito, que antes da reforma era um conceito que a doutrina e a jurisprudência entendia como equiparado ao conceito de estabelecimento empresarial, e pós-reforma, com a introdução do artigo 60A, é um conceito que foi ampliado e, basicamente, qualquer coisa pode ser UPI. Então, não só um estabelecimento, mas um bem isoladamente considerado, um imóvel, uma marca, uma propriedade intelectual, uma patente, um bem móvel, créditos, direitos creditórios podem compor uma UPI. Então, praticamente tudo pode ser UPI e pode ser vendida num contexto de um plano de recuperação judicial. A UPI é uma forma de captação de recursos também, precisa estar prevista no plano de recuperação, inclusive é um meio de recuperação lá do artigo 50. Tá? É possível vender-se UPI no plano de recuperação extrajudicial, mas aqui o legislador escorregou, mesmo na reforma, porque ele não deixou claro que inexiste a sucessão do arrematante, como ele fez na recuperação judicial. Então, aqui pecou o legislador em não ter sido expresso. Na falência, lembrando aqui que a venda da UPI é a segunda lá na ordem de preferência dos bens na falência. Só que lá o conceito de UPI é um conceito mais restrito. É um conceito que, para mim, ainda guarda aquela ideia de estabelecimento. Né? Vocês lembram? É a venda todos os ativos, né, do falido, depois a venda de UPIs, depois a venda dos bens em conjunto, e depois isoladamente considerados. Procedimento
para alienação de UPI. Tá? Eu preciso seguir o 142, então, leilão, processo competitivo ou outra modalidade. Tem que estar previsto no plano, então o devedor vai elaborar o plano e negociar com os credores a venda da UPI e o procedimento. É possível que exista venda direta, mas é uma situação excepcional. Tá? A jurisprudência já reconheceu a possibilidade de venda direta, tá? De uma UPI, desde que as condições sejam minuciosamente descritas, a votação seja destacada nesse ponto e tenha aprovação por um quórum diferenciado, além de uma homologação do juiz, evidentemente. Tá? E quando se fala em ausência de sucessão, de venda de bens numa UPI, tá? O legislador foi mais detalhista aqui e exemplificou com uma série de possíveis obrigações nas quais o financiador poderia suceder, o adquirente poderia suceder o devedor, né? Então, obrigações ambientais, regulatórias, tributárias, trabalhistas, isso tudo está fora. É uma não sucessão absoluta. Tá? E isso, é claro que foi feito para se incentivar que negócios dessa natureza fossem realizados num contexto de recuperação judicial. E quando que eu não vou ter a sucessão? Eu preciso, em primeiro lugar, ter previsão do plano, tá? Que tenha sido aprovado e homologado, observar uma das modalidades que está lá no 142 e respeitar o parágrafo 1º do artigo 141. Então, o arrebatante não pode ser uma pessoa ligada ao falido, sócio, parente, agente, interposta pessoa, ou alguém que foi designado pelo falido para comprar o ativo em nome dele. Tá? Isso não pode acontecer, senão a sucessão. Para a gente terminar e partir para as perguntas rapidamente, venda integral do devedor. Tá? Isso aqui é uma outra novidade trazida pelo legislador de 2020, tá? Que é um dos meios de recuperação. E aqui eu preciso entender o que é venda integral do devedor, porque não se vende, no caso do empresário individual, que é o devedor, né, em recuperação judicial, pode ser o devedor em recuperação judicial, não se vende um empresário individual. Tá? Pode-se vender 100% de uma participação societária de uma sociedade empresária em recuperação judicial. Tá? Mas seria um conceito um pouco difícil, e talvez a melhor interpretação para a venda integral do devedor seja a venda integral dos bens do devedor. Tá? O que se equipararia a uma liquidação na recuperação judicial. Tá? E essa venda integral dos bens do devedor precisa observar alguns requisitos. Tá? Porque, do contrário, ela pode incorrer na convolução em falência. Uma outra hipótese que o legislador trouxe, de esvaziamento patrimonial do devedor, ou seja, liquidação substancial, quando todos os bens são vendidos e não sobra nada para pagar os credores extraconcursais. Então, eu preciso que esta venda integral dos bens do devedor gere recursos suficientes para a satisfação dos credores não sujeitos à recuperação judicial, sob pena de convolução em falência e bloqueio do produto da venda desses bens. Tá? Ainda que a venda não seja invalidada nem tornada ineficaz a princípio, tá? Mas pelo 73, parágrafo 2º, o juiz pode determinar o bloqueio do produto dos bens, da venda dos bens e a devolução daquilo que já foi distribuído, né, o que gera um outro problema enorme, né, se alguns credores já tiverem sido pagos, né, tem que devolver aquilo que receberam. Quer dizer, é uma circunstância muito grave e muito complexa que o legislador trouxe aí que vai ter que ser enfrentada na prática. Por último, e agora é o último mesmo, tá? O stalking horse. É uma figura que todo mundo já ouviu falar, não tem previsão legal, nem aqui, nem nos Estados Unidos, mas lá acontece com muita frequência na prática.
é um agente que fomenta processos competitivos de venda de bens, e ele faz o quê? Ele oferta um valor inicial, que vai servir como parâmetro para que outros interessados entrem no leilão e cubram esse valor. E aí a ideia é que o preço seja elevado com isso. Tá? E esse Stalking Horse, geralmente ele tem algumas vantagens contratuais, porque ele realiza due diligence no ativo, ele faz uma avaliação, e ele se vincula a pagar o preço que ele ofertou. Não é? Então, para compensar esses esforços, ele pode ter algumas vantagens, como, por exemplo, exclusividade na avaliação, reembolso de despesas, uma multa, que é o break-up fee, caso o negócio não seja realizado com ele pode definir a estrutura do leilão, e ele pode ter o direito de cobrir uma oferta superior à dele, de modo que a dele se sagre, no fim das contas, a vencedora. Essa figura do Stalking Horse não é proibida, é inclusive incentivada que exista, mas desde que as vantagens que são atribuídas a ele tenham algum tipo de fundamento e se justifiquem, sob pena de serem vantagens indevidas. Então, quer dizer, ele fez uma avaliação do ativo, ele colocou dinheiro, ele gastou recursos, ele negociou, teve tempo, dispêndio de estrutura, etc. Se sim, faz sentido. Se não, se ele se aproveitou de uma outra avaliação já existente, etc., e não fez esforços, não empreendeu gastos significativos, talvez não faça sentido, mas o caso concreto é quem vai dizer qual é o caminho a ser seguido. E como precedentes, eu pedi para mandarem para vocês 2 acórdãos. O primeiro da Oi, que trata bem das condições de se identificar os pressupostos do financiamento DIP, e o segundo de um Stalking Horse, que não teve algumas prerrogativas reconhecidas, porque o tribunal entendeu que não era o caso de... O Stalking Horse não teria feito uma avaliação dos bens, não teria tido despesas e, portanto, não se justificaria aquele benefício que era a ele concedido. Tá? Eu deixo aqui os meus contatos, talvez a gente tenha ainda alguns minutos para dúvidas, e fico à disposição aqui nesses minutos finais, e também por e-mail, e outro canal aí que vocês reputem pertinente. Muito obrigado a todos, e vamos lá. Aí eu não sei, Sabrina, como que são feitas as perguntas, tem uma ordem de preferência, ou no chat? Como eu acho que opa, fiz aqui errado. A gente pode seguir a ordem de quem levantou a mão. Eu vi 2 mãos levantadas aqui, que agora sumiu para mim, só um instantinho. A nossa conversa é informal, pessoal. Se vocês quiserem, quem levantou a mão, abrir o microfone, que eu não estou conseguindo ver aqui no sistema, como eu não estou como host, não está aparecendo para mim quem levantou antes, mas eu vi que as pessoas tinham erguido a mão. Eu ouvi alguma coisa aqui, eu vi alguns comentários do Luiz Miguel sobre o duplo grau de jurisdição, sim, é verdade, o que até reforça a nossa conclusão de que não há que se falar em violação de duplo grau de jurisdição quando se pensa no 69B. Então, acho que a gente converge aqui no entendimento. Obrigado. Não sei se... eu tenho a impressão também que alguém tinha levantado a mão, Sabrina, mas... Eu teria um questionamento, se possível. Denis, por favor. Isso. Em relação à autorização para alienação de ativos pelo artigo 66, no caso, sim, por exemplo, de medidas cautelares criminais que restringam aquele bem, ou alguma outra, uma ação civil pública, por exemplo, que o juízo tenha determinado a indisponibilidade de bens. Uhum. E isso agora está no prontuário daquele veículo, ou na matrícula do imóvel. Essa não sucessão nas obrigações, eu acredito que não teria o condão de desfazer essa indisponibilidade do juízo criminal, por exemplo, né?
Então, aí a gente já entra talvez num conflito de competência aí, porque existe uma indisponibilidade determinada por outro juízo, tá? Quando existe esse tipo de situação, ou, os casos, nunca me deparei com um caso especificamente criminal, mas os casos de constrição de bens por exemplo, credores trabalhistas, etc., a gente acaba caindo talvez naquela situação de o juiz da recuperação judicial determinar se é o caso de se desonerar aquele bem, até porque ele vai ser vendido e aquele produto daquela venda vai reverter em benefício de uma coletividade de credores, né? Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que esse bem está constrito para garantir alguma coisa que vai virar um crédito, e talvez seja um crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, ou pelo menos que o fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação. Pode ser um crédito ambiental, pode ser um crédito contra, enfim, um crédito trabalhista, ou de qualquer outra natureza, uma indenização para uma coletividade que tenha sido prejudicada porque rompeu uma barragem, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido, de que tem um fato gerador anterior à recuperação judicial. E com o fato gerador anterior, eu entendo que o crédito vai ser pago nos termos do plano de recuperação judicial, tem que se submeter ao plano de recuperação. Aquela constrição, me parece que o juízo da recuperação judicial teria competência para autorizar a venda e que essa venda fosse feita sem a sucessão, inclusive, dessas obrigações, desde que seguido um daqueles procedimentos. Até porque aquilo vai virar alguma coisa, né? Aquilo vai virar dinheiro. Então, o que vai ser feito com aquele dinheiro? Muitas vezes pode ser um dinheiro que vai continuar lá depositado para garantir o cumprimento dessas obrigações, e, eventualmente, se elas forem decorrentes de fatos geradores posteriores à recuperação judicial. Mas eu concordo que a questão é bem sensível e bem complexa. A gente precisa analisar por que existe aquela constrição e se ela decorre de um fato gerador anterior à recuperação judicial, talvez ela se sujeite ao plano. E, portanto, não há por que você inibir ou dificultar a venda daquele ativo, que vai gerar um caixa para o devedor manter as suas atividades, poder pagar o plano, inclusive para poder quitar essas obrigações aí que fundamentaram essas constrições dos outros juízos. Mas concordo, a questão é boa e bem difícil. Mais alguém que tinha levantado a mão? Eu tenho uma pergunta, se me permitir. Opa! Brino. Vai ser boa, então. Leonardo, eu não sei se você acompanhou essa discussão recente que teve agora na RJ da Odebrecht com o financiamento DIP do BTG, e aí eu queria, porque ali foi uma questão bastante, enfim, tiveram várias repercussões, mas uma das dificuldades é que o financiamento DIP foi incluído no plano, né? E aí meio que foge da regra ali do 69 né, não sei as letras, e fica naquela, o quanto que você precisa de um escrutínio judicial sobre o financiamento DIP, ou sendo parte do plano, vai para a Assembleia e os credores deliberam. Não sei se você tem alguma ponderação. O problema é que quem são os credores que deliberam, né? Assim, além desse problema, né, na minha visão, teve um conflito evidente ali que impedia o voto do BTG, mas, assim, além disso, né, tirando da equação essa questão, quem poderia votar, você acha que muda quando o DIP vem no plano, ou, de qualquer forma, teria que passar por um crivo do juiz sobre as condições ofertadas ao financiador DIP, as regras do financiamento, não, lógico, sobre as questões econômicas, mas, às vezes, se cria enfim, vantagens que fogem de uma normalidade. Eu entendo que não, porque, em primeiro lugar, os maiores interessados, que são os credores, autorizam a concessão do financiamento previsto no plano. E o juiz homologou o resultado da Assembleia. Portanto, de uma certa forma, aquela autorização judicial foi suprida, porque o juiz homologou o resultado da Assembleia. E tem também um outro fator
que é o seguinte, quando você lê o 66, né, o 66 fala a alienação ou oneração de bens do ativo não circulante precisa lá passar pela autorização do juiz, ouvido o comitê, exceto se previsto no plano de recuperação. Então, lendo de outro modo, se o plano de recuperação prevê a alienação ou financiamento, né, que vai ser garantido pelo bem do ativo não circulante, você não precisa de autorização judicial. Tá? Então, essa é a leitura que eu faço. Porque, lembrando, o 69A remete ao 66. Né? O 69A fala, o contrato de financiamento é aquele garantido por bem do ativo não circulante. E para eu onerar, ou seja, dar em garantia um bem do ativo não circulante, eu preciso da autorização do juiz, desde que a garantia seja prevista no plano de recuperação. Ou seja, sendo um DIP com garantia de bem do ativo não circulante previsto no plano de recuperação, eu tenho mais esse argumento para dizer que eu não preciso de autorização judicial. Além do argumento de que os credores, que são maiores interessados, aprovaram a operação e o juiz, né, que deveria autorizar, se fosse fora do plano, homologou o plano. Ou seja, eu tive uma decisão judicial que, em alguma medida, fez um controle de legalidade sobre aquele resultado. Lembrando que, assim, mesmo na autorização fora do plano, né, o juiz não faz um controle de mérito, se o financiamento é bom ou não, se o valor é alto, baixo, etc. Né, ele também tem que analisar condições de legalidade. Não faz um controle de mérito. 100 milhões, 10 milhões, 1 milhão, é suficiente, não é suficiente? E isso acabou acontecendo lá naquele caso da OAS, né, de 10 anos. Quer dizer, o tribunal acabou falando, não, você quer 800, mas vou liberar 200 ou 500, podendo o juiz autorizar a liberação do resto conforme passar o tempo. Quer dizer, o judiciário começa a ingressar nas condições do negócio que acaba abalando as premissas que as partes usaram. Tá? Mas espero ter ajudado aí na resposta. Mas, resumindo, não precisa de autorização do juiz. Tem uma pergunta aqui do Eduardo no chat, que se conecta um pouco com, acho que, o caso lá da Odebrecht, uma das discussões, que era se precisa de um processo competitivo ou não, né? O Eduardo coloca aqui, o devedor deve apresentar mais de uma proposta ao juízo para autorização ou demonstrar que é a melhor proposta, já que o financiamento irá agravar ativo não circulante? Então, a lei não dispõe sobre isso, tá? Eu até trato um pouco na segunda edição do livro sobre esses processos competitivos. É salutar que tenha. Por quê? Ou pelo menos que o devedor demonstre que realizou um processo competitivo, que ele contatou potenciais financiadores, apresente algumas propostas que foram formuladas e que aquela que que é submetida ao juízo foi a melhor. Tá? Por que ele pode fazer isso? É importante que ele faça isso. Primeiro, por uma questão de transparência, e segundo, para evitar questionamentos. Qual que é o ponto? Ele pode fazer esse processo competitivo de uma forma fora dos autos, ou ele pode fazer dentro dos autos. E aí a gente tem uma questão de timing, porque muitas vezes o dinheiro do financiamento é urgente. E se eu for fazer um processo competitivo, eu vou abrir edital, eu vou esperar a manifestação, eu vou reunir propostas, eu vou abrir as propostas, etc. e tal. Eu não sei nem como eu vou fazer esse processo competitivo, porque a lei não prevê. Então, eu posso fazer um mini processo competitivo, um baita processo competitivo, dentro do juízo, posso fazer audiência, etc. Posso fazer um monte de coisa que vai acabar atrasando e ficando descompassado com a necessidade do devedor. Tá? Então, eu vejo como salutar, por uma questão de transparência, desde que seja feito com prudência, tá? E que não acabe prejudicando os propósitos do financiamento, de modo que ele acabe não fazendo sentido e se torne uma série de discussões que não levem a lugar nenhum, não levem a nenhum resultado e só agravem a situação do devedor.
Vocês teriam mais alguma pergunta no chat? Acho que foram só essas. Tá. Bom, se alguém tiver lembrar de alguma coisa ou tiver alguma outra ideia, depois pode me mandar por e-mail, por qualquer outro canal aí, que eu respondo também e, eventualmente, repasso para vocês compartilharem com os demais. Denis, acho que agora levantou a mão, ou não levantou a mão, por outra manifestação. Mas quem tiver com a mão levantada aí... Então, eu acho que, agradecendo mais uma vez, em nome do Instituto, do João Pedro, do André, Leonardo, muito obrigada por se disponibilizar, né? A gente sabe que a agenda não é fácil, e a todos que ficaram aqui até essa hora também, por essa troca, que nem você comentou, né? Não era uma aula, era uma troca, e com certeza foi. Então, obrigada, e acho que podemos encerrar dando boa noite a todos. Eu que agradeço pela paciência, pelo tempo de todos, e novamente me coloco à disposição. Foi um prazer enorme, e muito obrigado.